Eu acho que essa história sua com o Geraldo é interessante, porque hoje vocês são grandes amigos, mas já foram concorrentes anos atrás. Como é que era essa disputa? E explica pra gente como é que isso funcionava. Era realmente uma disputa acirrada, isso no interior de São Paulo? O quê, cara? Briga, tipo assim, absurda. Cachorro grande. Ele queria ver o capeta, mas não queria me ver na frente. Cara, sério mesmo? Num determinado momento, eu recebi um convite de uma emissora do interior de São Paulo. E daí o proprietário dessa emissora, ele falou, olha, eu tenho uma rede de televisão aqui no interior e eu preciso montar uma programação, só que o meu principal problema, a pedra no meu sapato, é esse cara aqui. E me mostrou, na época, uma fita, né? A gravação do programa do Geraldo Luiz. O Geraldo tinha um programa na emissora concorrente e eles faziam pesquisa, ele ficava na frente da Globo. Tipo, o programa dele dava 30 pontos, a Globo 25, tá um negócio absurdo. E o dono dessa televisão estava em último lugar, né? Ele falou, olha, para eu fazer a minha televisão crescer, eu preciso fazer frente com esse cara, né? Então eu queria te chamar para montar um programa e tal. E eu não tinha intenção nenhuma de sair de São Paulo. Só que a proposta foi muito boa. Não, você assume o programa, o que você precisa de estrutura e tal. O cara meio que abriu. E pra gente isso é motivador, né? Uhum. Você ter estrutura, possibilidade e tal. Carta branca. Carta branca, né? Pra poder trabalhar. Eu falei, não, tá. Aí acabei fechando com ele, fui pra lá. Ele falou, cara, só que é o seguinte, precisa ir pro pau. Precisa arregaçar. Eu falei, então deixa comigo, eu vou com sangue nos olhos. E aí eu montei um programa. Eu fiquei estudando o Geraldo um período, né? E montei um programa para bater de frente com ele. Quando a gente fala bater de frente, né? Em termos de concorrência, é o quê? Você ter a reportagem em primeira mão, conteúdo exclusivo, tá? Eu comecei a criar um monte de estratégia. Tipo, o programa dele abria 6 da tarde, eu abria 5. Eu gravava uma repórter. Comecei a ir para cima dele. E aí o programa dele dando 30 e essa emissora dava 5, aí foi para 8, foi para 10, começou a crescer a audiência, né? E aí isso começou a refletir nos patrocinadores. Aí eu comecei a roubar patrocinadores dele, né? Porque tipo, o cara anunciava com ele. Aí eu começava a fazer barulho, falava, faz um teste comigo, tal, não sei o quê. Aí o cara fazia o contrato comigo. Aí, lógico que ele ficou pé da vida. Começar a mexer no bolso e tal. Uma baita. Então era uma concorrência extremamente acirrada. E tipo, a gente brigava no ar, assim. De jogar em direta um pro outro? O quê? Direta. Mas de verdade? Eu cheguei a ligar, por exemplo, ligava na emissora dele e apontava. Cara, fazia aquele auê todo, né? E nós ficamos concorrendo um bom tempo, assim, a concorrência bem acirrada. Aí o Geraldo foi contratado pela Record. E quando ele foi contratado pela Record, nessa época ele tinha lá no interior uma instituição de caridade chamada Casa da Sopa. O Geraldo sempre foi muito ligado às questões sociais, ele tinha uma instituição muito bacana para ajudar pessoas em situação de rua. Só que a instituição só funcionava porque ele pedia doações de alimento na televisão. O programa dele era primeiro lugar de audiência, chegava caminhões, cara, com toneladas de alimentos e tal. Quando ele saiu dessa emissora e foi para a Record, o dono dessa emissora, lógico, revoltado, falou, não anunciar mais nada, a sua instituição, tal. Aí eu falei, vou ligar pro Geraldo. Liguei para o Geraldo, é o seguinte, conta comigo, eu anuncio aqui. Eu passei a anunciar a instituição dele. Aí as pessoas começaram a se surpreender. Caramba, eles eram rivais, amigos, não sei o quê. Eu comecei a anunciar, a gente sempre manteve uma amizade, né? E depois ele acabou revelando, confessando, ele falou, cara, quando você chegou, ao mesmo tempo que lógico, eu fiquei com raiva, cara, eu tive admiração porque eu vi que você veio, que você me estudou, você veio pra concorrer comigo. Porque é o tipo de concorrência que é saudável. A gente fala briga, né? Mas assim, é uma coisa saudável. E para a imprensa, para os meios de comunicação, é importante você ter, né? Com outros formatos, conteúdos e tal, né? E daí eu fiquei muito tempo nessa emissora de televisão, no interior. Acabei assumindo a direção geral dessa emissora de televisão. Acabei intermediando a venda dessa emissora de televisão, porque esse empresário queria vender e eu tinha um amigo que queria comprar a emissora. Esse meu amigo comprou a emissora. Eu fiquei na direção geral, fui responsável pela expansão da emissora. Então eu fiquei fazendo um trabalho muito bacana ali de gestão e ao mesmo tempo apresentando. E esse tempo todo eu mantive contato com o Geraldo. E o Geraldo na Record, em algumas ocasiões, ele me chamou. Já tinha te chamado outras vezes já. Na época do Domingo Show, que
tinha aquelas reportagens que rodavam o Brasil, depois quando ele foi pro Balanço da Hora do Almoço, em algumas ocasiões ele tinha me chamado. Eu não, assim, não era o momento de eu sair de lá, porque eu estava com muitas atribuições, era o momento de transição do sinal analógico para o digital, eu estava fazendo as instalações das outorgas e tal, e tinha um compromisso com o proprietário da emissora e tal, até que em um dos convites acabou calhando. Eu achei que a minha missão estava cumprida ali, e aí eu também queria voltar aqui para o mainstream das emissoras e tal, e daí ele me indicou ali na ocasião a ideia era de aquecer esse telejornal da manhã, o Balanço Geral, a edição da manhã. E aí você veio, começou a trabalhar com o Geraldo Luiz e foi a primeira vez que vocês efetivamente trabalharam juntos depois de anos de concorrência? Na verdade a gente sempre teve contato, a gente chegou a fazer assim trabalhos assim publicitários, vídeos assim, por mais assim juntos assim diretamente, foi a primeira vez, né?